Fala, protagonistas que fazem o caldeirão ferver. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Areias, eu sou assessora de aceleração aqui na Rio Júnior e hoje a gente vem trazer o nosso primeiro vídeo da trilha Coloque em Prática, onde vamos ter diversos vídeos, diversos cases de EJs ao redor de todo o Brasil para que você consiga aplicar na rotina da sua empresa júnior. E hoje a gente vem com as meninas da Paulista Júnior falando um pouco mais sobre como abordar o seu cliente para fazer uma boa conversão de leads e assim manter uma constância de resultados. Então agora é com vocês, meninas! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Tagliari, faço parte da Paulista Júnior. Bom, entrei no movimento em 2020 como consultora de vendas e atualmente eu sou coordenadora de negócio da minha empresa. Oi, gente, eu sou a Bani, eu entrei no mesmo ano que a Amanda e atualmente eu estou como coordenadora de marketing. Bom, gente, hoje a gente vai estar explicando um pouquinho sobre como abordar o seu cliente de uma das formas, tanto de uma maneira mais ativa, como de uma maneira mais passiva, e também o mais importante, como que você consegue manter o relacionamento com esse seu cliente. Eu acho que o princípio de tudo é a gente começar entendendo as principais formas que a gente pode chegar até esse possível lead. Nós sempre falamos que a gente tem dois pontos, né? Sempre uma prospecção passiva, que é onde o cliente vem até você. Então, você investe em formas de chegar até o seu cliente, mas de uma maneira via e-mail, via propaganda, completamente diferente. Mas esse cliente, ele já te procura com interesse, ele já sabe o que ele quer quando ele vem atrás de você. E de uma maneira um pouquinho mais agressiva, que a gente chama de prospecção ativa, que aí sim é quando você vai 100% atrás do cliente. Então, é quando você faz aquela ligação, quando você manda aquele e-mail, quando você chama alguém pelo LinkedIn, mas essa pessoa nem sequer conhece você, não sabe quem é a sua empresa, e você faz toda essa parte de se apresentar, apresentar o seu serviço e tá conhecendo melhor esse cliente. Então, você chega até ele e você atrai esse lead para sua empresa. Na prospecção ativa, que é a prospecção que a gente vai começar, a gente tem várias formas de chegar até esse possível lead, né? Esse prospect que pode vir a virar um lead. Mas as duas principais que a gente escuta muito no movimento é a famosa cold call. Então, o que são as cold calls? As cold calls são basicamente ligações frias. Então, é onde você vai, você pesquisa ali algumas informações do seu lead, você coloca ali o telefone, talvez o nome, às vezes você nem tem o nome, e você vai na sorte, liga para ele, pode receber um sim ou pode receber um não, mas você não tem nenhum valor agregado aí, sabe? Você não procurou muita informação, você tem um script super engessado em que você vai usar para um monte de clientes a mesma coisa, você não separa bem o seu público, você não tem noção tão qualificada do seu nicho, porque você não perde tanto tempo na qualificação. Então, apesar da cold call ser um meio de prospecção muito usado no MEG, e assim, a Paulista usa muito, é uma prospecção muito bacana se o seu público tiver afim disso. O que seria um público afim de uma cold call? É aquele tomador de decisão alcançável. Então, até um pequeno empreendimento, microempreendimento, estourando um médio, que é onde você de fato vai conseguir abordar, se apresentar e a sua apresentação ser levada à frente para quem de fato pode decidir ou não te conhecer. Ademais disso, acaba sendo muito cansativo e muito inviável você estar fazendo uma cold call, ao ponto que a sua empresa vai crescendo e vai querendo atingir maiores projetos, maiores empreendimentos, porque você não vai nunca conseguir chegar no tomador de decisão passando um script X e parecendo alguém de telemarketing, não um vendedor que está trazendo uma solução para o problema dele. E por conta disso, a gente acaba abordando na Paulista a Cold Call 2.0. O que seria isso? Antes de fazer, de fato, essa ligação, se apresentando, mostrando quem que é a Paulista para o cliente, a gente não assusta ele. A gente faz uma abordagem um pouquinho mais qualificada, onde a gente realmente faz um estudo sobre aquele lead, vê se realmente ele tem o perfil da Paulista. Depois, a gente tenta uma forma de contato menos agressiva. Então, mandamos um e-mail, mandamos uma mensagem, uma conexão pelo LinkedIn. Então, a gente se apresenta antes de ligar para o cliente de uma forma ali completamente fria, pegando ele no susto, sem fazer a menor ideia de quem nós somos. É lógico que essa conversão ela é muito melhor
sem sombra de dúvidas. Então, por que fazer uma cold call 2.0 e não uma cold call normal? Você não desgasta o seu vendedor, você não desgasta ali o seu pitch, você consegue montar um pitch adequado, você não fica parecendo aquele vendedor X que só quer enganar o seu cliente, ou aquele vendedor que simplesmente vai falar para todo mundo a mesma coisa só para atrair para a empresa. Você realmente está interessado ali, você demonstra que você conhece, que você pode trazer uma solução para aquele lead. É óbvio que esse contexto, ele demora um pouquinho mais para ser montado, não é tão rápido igual você pegar um número no Google e ligar, porque o tempo que você gasta na qualificação do seu lead e fazendo essa primeira abordagem, você economiza em nãos. Se eu pudesse levar isso para todas as empresas começarem a tentar a Cold Call 2.0 e cada vez mais se desmembrando da Cold Call, é a melhor coisa. Mas antes de você de fato abordar o seu cliente, você tem que ter fixo na sua cabeça o que você espera daquilo. Então, o seu cliente ele não vai querer, ele já entendeu o seu objetivo. Quando você ligar, você se apresentar, ele vai entender que você quer gerar um lead, que você quer conversar com ele, que você quer marcar uma reunião e que você vê ele como um possível cliente. Isso não é errado, esse é seu objetivo. Então, a gente tem que trabalhar com os objetivos. Então, qual é o objetivo da sua empresa ao prospectar um lead? O que exatamente vocês procuram? Qual serviço vocês querem vender? Então, antes de uma prospecção, coloquem o objetivo de vocês ao estar realizando aquilo e ao estar entrando em contato com o cliente. Mas, como eu disse, ele já vai imaginar. E não vai ser isso que vai prender a atenção dele. O seu objetivo não é o objetivo dele. Vocês são empresas diferentes que estão em setores diferentes com objetivos completamente diferentes. Então, você tem que levar para ele o motivo da sua ligação. Então, sempre tenha na cabeça também o porquê aquele cliente. Ele não é só mais um lead. Ele é uma pessoa que você quer entender a dor, você quer ajudar a solucionar os problemas e você quer ali agregar para aquele seu negócio, para que ele cresça cada vez mais e se desenvolva. Então, tenha sempre isso na cabeça. Qual o seu objetivo em fazer aquela ligação, mas qual o motivo que você está abordando aquele lead e o que você quer passar para ele. Isso é extremamente importante. E, bom, agora que a gente entendeu um pouquinho como funciona uma prospecção, o que a gente tem que pensar antes de fazer uma prospecção, para que a gente realmente pareça confiante, para que a gente tenha certeza do que a gente está falando. Agora, de fato, o que a gente vai falar, né? Gente, a coisa mais complicada de uma prospecção é você montar um roteiro encaixado e pronto, sabe? Isso não dá certo. Mas o que a gente sempre pode fazer é tentar usar algumas técnicas que nos deixem seguros. E a que eu vou trazer agora um pouquinho para vocês é da técnica AIDA. Então, é uma técnica muito normal em vendas, é muito usada e é bem simples, tá? Então, é rapidinho, vocês só precisam ler um pouquinho, que eu tenho certeza que todo mundo consegue colocar em prática. Basicamente, ela se consiste em você prender a atenção do cliente, gerar o seu interesse, despertar o seu desejo e depois terminar implementando a sua ação com todas aquelas técnicas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, passando por alguns exemplos, onde a gente vai ver um pouquinho de como colocar essa técnica no seu pitch. Primeiro passo, atenção. Gente, nunca liguem com o cliente parecendo que é um rádio. Então, tipo, oi, eu sou a Amanda da Paulista Júnior, tô ligando para você porque eu te achei no Google, xxxx. Acabou, sabe? Ele não vai prender o tempo te escutando, isso não vai gerar atenção dele, porque ele não tá falando. Ele está ouvindo uma ligação que ele não queria, que ele não esperava e que ele não faz ideia do porquê ele precisa. Então, já começa se apresentando com confiança. Igual eu te disse, estudem primeiro o seu cliente. Já cheguem ali falando o nome, se não souber o nome, já chega apresentando algum detalhe da empresa dele. Então, por exemplo, boa tarde, eu estou falando com o Thiago? Não, boa tarde, eu quero falar com o tomador de decisão. Sabe, isso não passa confiança, isso não gera o interesse do lead de fato conversar com você. Depois que você realmente conseguir conversar ali com quem você deseja, sem você falar seu principal motivo ainda, você só vai conversar com ele, vai perguntar se está tudo bem, e depois que ele te responder, que você estiver entendendo um pouquinho mais, tiver uma comunicação mais fluida, aí sim você se apresenta. Oi, Thiago, eu sou a Amanda da Paulista Júnior, tá tudo bem? Como que você tá? E aí sim você continua a apresentação. Dê espaço para o seu cliente falar, porque assim você prende a atenção dele. Não chegue de primeira falando tudo que você montou ali no seu pitch, porque isso não vai dar certo. Gente, segundo passo, instigue o seu cliente. Então, como eu disse, você é uma surpresa, ele ainda não sabe que ele precisa do seu serviço. Então, por que ele vai estar ali te ouvindo um pouquinho mais? Vocês vão ter que ser um pouquinho criativos nisso.
Então, óbvio que o cliente que está ali no meio do seu expediente, ele não vai ter 1 hora para conversar com vocês. Então, chega e fala assim: olha, Thiago, eu sou a Mana da Paulista Júnior, eu estava olhando o seu site, eu preciso muito conversar com você sobre alguns pontos que eu reparei. Você tem 2 minutinhos para eu conversar sobre isso? Eu tenho certeza que, no mínimo, ele vai estar pensando: nossa, o que que tem no meu site? O que que eu fiz? Isso, com certeza, instiga uma atenção, instiga um interesse. Então, sempre tragam esses aspectos, sabe? Mostrem para o cliente que você conhece ele e que você está aqui para solucionar um problema e não para gastar um tempo, que ele te ouve é um investimento. Próximo ponto é despertar o desejo. Então, você já tem uma atenção do cliente, você já jogou um interesse, ele até sabe que ele está curioso, ele não sabe quem é você ainda, mas ele está curioso. Você olhou o site dele, você falou que você quer ligar para ele, então ele está tipo, quem que é? Por que que eu preciso falar com essa pessoa? Como que essa pessoa me conhece? E agora é a hora de você, de fato, despertar o desejo dele conhecer um pouquinho mais sobre a sua empresa. Então, esse é o momento de você fazer uma mini análise do que você sentiu e do porquê você está entrando em contato. Tem 2 ideias que sempre funcionam muito. Então, você chega e fala assim: oi, tudo bem? Eu estava vendo o seu site, eu reparei que você está nesse setor e que por conta disso a pandemia afetou muito. E eu tenho certeza que você está tendo um problema com fluxo de caixa, você está tendo um problema com fornecedores, eu aposto que o seu público-alvo trocou. Então, mostra para ele que você está entendendo do setor dele. Descama os problemas, sabe? Pode falar problema, eu sei que ninguém gosta de ouvir problema do seu negócio, mas esse é o momento de você fazer ele querer te conhecer. Então, mostre que você conhece a empresa, que você sabe do que você está falando e que ele tem um motivo ali para dar essa conversa para frente. É muito importante nesse momento vocês se preocuparem assim e não ser algo genérico, tá? Então, não chegue e fale assim: ah, eu estou prospectando o setor alimentício porque ele está em baixa. Ele vai falar assim: tá em baixa, mas não tem problema. Sejam mais objetivos. Então, se tem aspectos do site, se tem aspectos de uma mídia social que você viu nele, ou estudem mais o porquê o setor está em baixa, porque isso passa confiança, eu tenho certeza que ele vai gostar de ouvir um pouquinho mais. Nem que ele não for levar tanto para frente, ele vai ter o desejo de entender o porquê você sabe aquilo e como que você está entrando em contato e quais são as suas intenções com isso. Tenho certeza que o desejo vai ser despertado nesse momento. Gente, por último, a ação. Então, depois que você já conversou com o seu cliente, você já fez ele entender quem é você, qual que é a sua empresa, o porquê ele deveria te ouvir, que você conhece o setor dele, que você sabe que ele está precisando, você apresenta alguns dos seus serviços. Então, ele está com problema para reconhecer o público-alvo? Eu tenho uma pesquisa de mercado. Ele está com a concorrência muito forte? Olha, minha empresa trabalha com análise de concorrentes. Então, entreguem os problemas e as soluções. E, por fim, vão para a ação. Nunca pareçam desesperados para marcar uma reunião, sabe? Tipo, olha, será que a gente pode conversar hoje à tarde? Por favor? Sabe, você falando isso, acabou. Parece que ele está te fazendo realmente um favor. E não ao contrário, você não está levando uma solução para o seu cliente, ele só está ali te ajudando a ter uma reunião, a marcar uma meta. Então, gente, sejam um pouquinho imponentes nessa hora final. Então, por exemplo, Thiago, eu tô te ligando porque eu tenho alguns dias livres essa semana e eu acho que é legal a gente estar conversando uns 20 minutos. Que dia que você poderia estar conversando comigo? É completamente diferente, porque aí mostra que você não está precisando dele. Você está ali para ajudar, mas quem precisa de você é ele, não ao contrário. Bom, gente, agora que a gente já entendeu um pouquinho uma técnica ali que a gente pode estar usando, por que que a gente precisa aprender a atenção do cliente, gerar o interesse, gerar o desejo, e só por fim partir para a ação, que é de fato tentar marcar uma reunião, né? Que o objetivo de todo mundo a estar ali realizando o primeiro contato. Vamos conversar um pouquinho sobre o que precisa ter em uma cold call. Como eu disse, não façam um roteiro, mas assim que vocês se sentirem seguros, anotem os pontos que vocês não podem deixar de falar. Não quer dizer que vocês vão ler ou que vocês vão realmente copiar aquilo de cabo a rabo, mas são os principais pontos para você ter segurança de que esse cliente combina com a sua empresa e que você realmente conseguiu abordar todos os pontos que você precisava para estar gerando o interesse. Gente, sempre comecem com uma introdução, com o seu nome, com a sua empresa. No início a gente fica um pouco nervoso, mas não atropelem tudo. Não deixem o cliente no final da reunião perguntar assim: mas o que eu estou falando? Porque aí já complica um pouquinho. Então, sempre comecem se apresentando bem tranquilo, falando quem é vocês. Não precisa falar: sou de tal curso, tal ano, tal, tal, tal. Não precisa ser uma bíblia também. Nome, sua empresa já está ótimo.
Depois vai um pouquinho explicando o porquê da ligação, sabe? Igual eu abordei anteriormente, não precisa ser algo fixo ou uma bíblia também, pode ser algo bem rápido. Então, qual que é o seu pitch? O porquê você está ligando para ele? Qual que é o seu interesse e por que você acha que ele pode ser um potencial cliente? Sempre ligando, gente, com o motivo da ligação. Sempre expliquem o porquê ele foi escolhido para estar fazendo aquele contato. Não deixe que ele se sinta perdido, tipo, como que conseguiram meu telefone? Explica que realmente era algo que vocês estavam atrás, que ele combina com a empresa de vocês, o porquê vocês estarem entrando em contato com aquela pessoa. Depois disso, tentem convencer ele que a sua solução é o que ele precisa. Muitos clientes na prospecção ativa, principalmente cold call, eles não entendem que eles têm um problema ainda, sabe? Então, você precisa estar mostrando para ele realmente que você pode estar oferecendo a solução, qual o problema que precisa ser solucionado e entender se esse lead é de fato qualificado para você. Então, não vale a pena você ficar ali 10 minutos em uma ligação com o prospect te falando que ele não precisa daquilo, que a empresa dele está bem, e você insistindo. Você só vai ter gasto de tempo mais para frente, porque esse lead não vai virar. Então, entendam o lead de vocês, qualifiquem esse lead, e se ele for um lead de fato compatível com a empresa, aí sim vocês começam a convencer ele que ele precisa estar conhecendo um pouco mais sobre vocês e as suas soluções. É assim que vocês acabarem essa etapa, usaram a técnica AIDA, conseguiram gerar o interesse e vão partir para a ação. Não esqueçam de, além de marcar a reunião, marcar uma data e uma hora. Isso é extremamente importante. Não virem para o cliente e falem assim, vamos fazer uma reunião? Vamos. Então tá bom, eu entro em contato. Gente, tenho certeza que 80% desses clientes nunca mais vão estar conversando com vocês, nunca mais vão retornar o contato de vocês. Então, vamos marcar uma reunião? Vamos, quinta-feira, 10 horas, tá tudo bem? Na quarta-feira à noite eu vou te mandar um lembrete. Sempre, sempre confirmem o compromisso de vocês para partir para as próximas etapas de vendas. Bom, gente, agora a gente vai entrar um pouquinho para uma prospecção um pouco diferente, um pouquinho mais na prospecção passiva, e isso já vai ser com a Pietra. Na prospecção passiva, antes de eu falar sobre as redes sociais, é muito importante que vocês pensem que é o momento de você trabalhar a imagem que a marca de vocês tem. Então, tudo que você for pensar, tudo que você for fazer, você tem que ter um planejamento muito bom para trabalhar em cima da percepção que o consumidor da sua marca vai ter, querendo ou não, a sua empresa é a sua marca, a percepção que ele vai ter, porque a primeira impressão é sempre, sempre, sempre a que fica. Então, tudo que você for fazer, você tem que pensar para quem você está fazendo aquele tipo de conteúdo, seja lá o que você esteja trabalhando da prospecção passiva, o que você vai estar fazendo e qual vai ser a percepção desse consumidor acerca do conteúdo que você fez, beleza? Sobre as redes sociais, então, o primeiro passo, como eu disse de tudo, vai ser sempre planejar. Então, defina um calendário de postagens que vai atender o objetivo de cada rede social. Às vezes, as redes sociais vão ter objetivos diferentes, depende muito do nicho na qual a sua EJ se encontra, mas uma dica que eu dou é você ter sempre isso planejado e organizado. Na Paulista Júnior, a gente utiliza o Miro, que é como se fosse um mapa mental, meio virtual, assim, no qual toda a sua equipe pode se reunir para planejar os conteúdos. Vocês podem até construir ali visualmente um tipo de calendário e você consegue ter uma visão macro bem legal de todos os posts do mês, é bem bacana. Segundo passo, conhecer seu público. Não dá para fazer um conteúdo sem você conhecer para quem que você está fazendo. Então, tente conhecer que tipo de público que está em cada rede e procure a melhor forma de atingi-los. Então, às vezes, a sua EJ trabalha com, sei lá, o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, e em cada rede social você tem um tipo de público. Às vezes, no Instagram, se concentra muito mais os alunos da sua universidade. No LinkedIn, se você trabalha ali com outras empresas, é bem interessante. Então, é importante você parar, assim, refletir aonde sua EJ está situada no nicho de mercado e entender o que você está fazendo. Passo 3, experimentar. Então, principalmente por estar numa empresa júnior, é hora de você testar vários tipos de diferentes imagens, textos e linguagens, até considerando mesmo os tipos de redes sociais. A gente sabe que o LinkedIn é uma rede social um pouco mais didática, um pouco mais formal, é uma rede social que você comunica com um tipo de pessoas, então você vai ter um outro tipo de tom de voz. E no Instagram, às vezes, você vai ter um tipo de público um pouco mais informal, então você pode dar uma flexibilizada e isso ajuda muito na hora da identificação do seu público com a sua marca. E por último, analisar. Não adianta nada você fazer, experimentar tudo e não analisar o que deu certo e o que deu errado. Então, depois de você testar alguma coisa nova, ou até mesmo uma coisa que você vem fazendo há muito tempo, é importante que você tente entender as métricas.
Então, você para analisar as particularidades de cada rede. Às vezes as redes vão ter métricas diferentes, né? Como no Facebook a gente tem várias reações, no Instagram a gente tem apenas as curtidas, mas também é importante que você não caia apenas nessas métricas que são consideradas métricas de estética, né? Que são apenas métricas que não representam tantas coisas. Tem muitas outras métricas que são muito mais valiosas para você. Então você analisa essas métricas de vários posts, e aí você não analisa apenas os números, só de falar um post teve mais curtidas que o outro. É muito importante também que você pare e pense, por que esse post foi melhor? O que eu fiz de diferente nele? O que eu poderia ter feito melhor? E o que você pode melhorar nos seus futuros posts? E aí, uma ferramenta que pode te auxiliar muito é o Pipefy, que dá para você personalizar todo um funil de posts, assim, e você consegue entender bem o que você fez em cada etapa. Sobre e-mail marketing, eu sei que é um assunto que até muitas EJs são novas sobre isso, é um mundo super novo. Então, antes de desbravar esse novo território, tente se capacitar muito, principalmente em cursos de copywriting, sobre as ferramentas de e-mail marketing. A gente tem cursos da Rock Content sobre isso, é bem legal. E é muito importante você estudar antes de você fazer. Segundo passo é escolher uma plataforma e tentar aprender tudo sobre ela, porque é só na prática que você vai aprender. Então, por exemplo, nós temos algumas plataformas que são gratuitas, mas são menos práticas, mas a que eu mais recomendo é a RD Station, e eu sei que muitas EJs não investem nessa parte do marketing, né? Mas a RD tem cursos super, super em conta, que eu acho que são valiosíssimos se você quer estruturar o e-mail marketing na sua EJ. Terceiro passo, como eu disse, é sempre importante você ter um planejamento, então começar a traçar as estratégias, onde começar, com o quê e por quem. Então, para quem que você vai mandar? É para sua base de leads? Qual que é o tipo de conteúdo que você vai fazer? Vai ser uma newsletter? Vai ser um fluxo de automação? E o que você vai mandar? Você vai nutrir? Você vai mandar um conteúdo mais topo de funil, um conteúdo mais fundo de funil? Tudo isso vai depender das estratégias que você traçar junto com o seu time de marketing. Quarto passo, os testes são necessários e através do erro conseguimos melhorar. Então, novamente, você vai parar, você vai ver quantas aberturas de e-mail teve, quantos bounces teve, e a partir disso você vai ver o que você pode melhorar ou não. Como eu disse, novamente, é um mundo novo, assim, para muitas EJs, então é só fazendo para ver. E quinto passo, continuar tentando e analisar todos os resultados. E agora, por último, sobre os blog posts, que eu considero o melhor tipo de conteúdo para sua EJ. A primeira etapa dele é o planejamento, então definir prazos, definir temas e funções. Então senta com o seu time, abre uma planilha, coloca os prazos, qual que é a temporalidade que você vai querer fazer esses posts? Vai ser semanalmente, vai ser quinzenalmente, vai ser mensalmente? Tudo isso vai depender de como funciona a dinâmica do seu time. Quais que vão ser as funções? Vai ter um escritor e um revisor? Vai ser a mesma pessoa? E os temas, que eu acho super importante você sentar com o seu time e fazer um brainstorm. As pessoas sempre têm ideias maravilhosas e pensam fora da caixinha. É muito bom a gente ter pessoas que pensam diferente da gente nesse momento. E aí, depois que você definiu temas, definiu os prazos, é hora de você buscar referências na hora de construir esse texto. Provavelmente você não vai ser especialista naquele assunto que você está falando, afinal todos nós somos universitários ainda. Então, buscar vários textos, ler bastante e tentar juntar tudo em um texto só, não tentando fazer um plágio, obviamente, que isso não pode, mas trazer do seu jeitinho, trabalhando várias técnicas de copywriting e de gramática também. Até porque é importante no nosso terceiro passo, na hora da revisão. Então, é hora de você parar. Importante até para você ter uma pessoa revisando e uma pessoa escrevendo. É hora de você parar, passar por vários olhos, ver se não tem erros de escrita, erros de coerência, erro de coesão. E também é hora de você verificar a legibilidade e o SEO do seu texto, que são parâmetros importantíssimos para o ranqueamento do seu texto no Google. Então, minha dica de ferramenta aqui é o plugin Yoast SEO para WordPress, que você consegue verificar o que você pode melhorar no seu texto, tanto para a legibilidade quanto para o SEO. O quarto, que é bora trabalhar nesse visual. Então, vamos deixar o seu texto bem chamativo, bem atrativo para a pessoa ler e falar, nossa, que texto bonito, gostoso de ler. Então, é muito importante você escolher boas imagens, é um parâmetro do SEO. Escolher um título, né, que seja bem chamativo e que seja coerente com o seu texto. E caprichar numa capa bem legal. E aí, o quinto passo, que é postar e divulgar. E aí, uma dica que eu dou é você postar nas suas redes sociais esse blog post. Primeiro, porque você vai agregar um conteúdo ali na sua rede e você vai divulgar e aumentar ainda mais o alcance que esse post teria em qualquer, enfim, site.
E aí, por último, repita tudo novamente, porque toda vez que você for fazer um blog post, é um planejamento, você vai ter que buscar referências e vai ter que revisar ele. Bom, é isso, gente. Qualquer dúvida, tá aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, fiquem à vontade. Sigam também a Paulista no Instagram, sigam o nosso Facebook também. E qualquer coisa, eu e a Pietra estamos 100% à disposição. Obrigada. Então, hoje vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre como a Paulista Júnior aplica isso em prática. Então, muito obrigada, meninas, por terem ensinado e trazer esses insights aqui para Rio Júnior e para o nosso Caldeirão. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que apliquem isso na rotina de vocês. Então, aproveitando aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha com toda a sua empresa Júnior para você realmente conseguir colocar isso na sua rotina. E a gente te espera aqui no próximo vídeo da trilha, colocando em prática. Beijo!